O mistério selado de Daniel 12. Estamos vivendo o tempo do fim. Você já ouviu falar de um livro tão poderoso, tão carregado de revelações divinas, que Deus ordenou que seu conteúdo fosse selado, fechado até o tempo do fim? Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Daniel. Após receber visões intensas, visões sobre impérios que surgiriam e cairiam, guerras devastadoras e o destino final da humanidade, Daniel ouviu uma ordem surpreendente vinda diretamente do céu. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Daniel 12:4. Mas por que Deus revelaria algo tão profundo e ao mesmo tempo ordenaria silêncio? O que há de tão impactante, tão perigoso ou tão sagrado nessas palavras que elas precisariam ser trancadas por milênios? E mais, será que esse tempo do fim já começou? Estaríamos nós vivendo os dias em que o selo começa a ser rompido e o entendimento começa a ser liberado? A profecia e o silêncio. O capítulo 12 de Daniel encerra um dos livros mais proféticos das Escrituras com um gesto inesperado: o silêncio. Não porque faltassem palavras, mas porque o mundo ainda não estava pronto para compreendê-las. Deus sela a profecia não por ausência de conteúdo, mas por estratégia divina. A verdade estava diante dos olhos, mas oculta em seu entendimento. As palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Os sábios entenderão. Daniel 12, 9 e 10. Essa promessa é clara. Quando o tempo fosse oportuno, os sábios, os que buscam a Deus com sinceridade, entenderiam. Estudiosos conservadores acreditam que o livro selado não é um texto escondido, mas sim as próprias visões já registradas no livro de Daniel. Visões como a profecia das 70 semanas, Daniel 9. O conflito entre o rei do norte e o rei do sul, Daniel 11. E os eventos finais envolvendo a ressurreição e o juízo, Daniel 12. Essas passagens sempre estiveram ali, porém seladas em seu significado profundo, como uma carta trancada que só agora começamos a abrir. Isso se alinha com Apocalipse 10, 7, onde é dito que, nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. Nunca antes na história tantos sinais proféticos se alinharam como agora. O que antes parecia simbólico, hoje ecoa nos noticiários. Israel voltou à sua terra, conforme profetizado em Ezequiel 36 e 37. A multiplicação do conhecimento, descrita em Daniel 12:4, acontece diante dos nossos olhos, com avanços tecnológicos acelerados. E guerras, tensões geopolíticas e perseguições religiosas aumentam a cada dia. Um dos conflitos mais marcantes hoje é a crescente hostilidade entre Israel e Irã. O Irã, nação muçulmana xiita, tem ameaçado abertamente a existência de Israel, alimentando milícias como o Hezbollah e o Hamas. Profecias, como as de Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog, mencionam uma coalizão contra Israel nos últimos dias, e estudiosos enxergam o Irã, antiga Pérsia, como um dos protagonistas desse cenário. Será coincidência? Ou seria mais um sinal de que o relógio profético está acelerando? Vivemos numa geração marcada por um despertar espiritual e profético. Muitos têm sentido que algo está prestes a acontecer. O que antes era selado, agora começa a ser compreendido por aqueles que buscam discernimento através da palavra e do Espírito Santo. O próprio Jesus, em Mateus 24, nos advertiu que os sinais do fim envolveriam guerras e rumores de guerras, nações contra nações e perseguições contra os servos de Deus. Tudo isso está diante de nós, não mais como previsão, mas como realidade. O selo que Deus colocou nas palavras de Daniel não foi eterno. Ele tem prazo. E muitos creem que estamos vivendo esse prazo final.
É tempo de vigilância, tempo de santificação, tempo de estudar, orar e compreender os tempos com os olhos da fé. Os entendidos resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Portanto, prepare-se. Estamos diante de um despertar profético sem precedentes. O livro selado começa a se abrir e você está sendo chamado para entender e anunciar. O livro selado de Daniel. Será que o tempo do fim é agora? Talvez esse tempo seja agora. Essa frase ressoa com um peso especial quando olhamos para as profecias de Daniel. O capítulo 12, especialmente, nos deixa diante de um enigma profético, um conteúdo selado por Deus, revelado ao profeta, mas ocultado do público até o tempo do fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Daniel 12:4. Mas o que exatamente foi selado? Teria Daniel recebido mais do que está escrito em nossas Bíblias? Teria ele visto visões tão profundas, tão sensíveis, que Deus ordenou: não escreva, apenas guarde? Essa linha de pensamento encontra um eco claro em Apocalipse 10:4, onde o apóstolo João ouve os 7 trovões e se prepara para escrever, mas é interrompido por uma voz do céu. Sela o que disseram os 7 trovões, e não o escrevas. Apocalipse 10:4. Portanto, há precedentes bíblicos para revelações celestiais seladas, mantidas sob segredo divino até o momento certo. Assim, uma hipótese é que o livro selado de Daniel seja um conteúdo espiritual ainda oculto, preservado por Deus, e que será liberado somente no momento exato do cumprimento profético. O livro selado de Daniel e o rolo de Apocalipse 5. Teólogos de linha pré-milenista frequentemente fazem uma conexão direta entre o livro selado de Daniel e o rolo selado com 7 selos de Apocalipse 5. Nesse texto, João vê um livro na mão direita de Deus, mas ninguém era digno de abri-lo, até que o Cordeiro Jesus se apresenta. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse 5:7. Se essa interpretação estiver correta, o conteúdo profético de Daniel, especialmente as revelações que não foram registradas, poderia estar contido nesse livro celestial. E os selos abertos em Apocalipse 6 em diante representariam os eventos de juízo que marcarão o início da grande tribulação. Esse cenário seria coerente com a lógica divina de esconder até o tempo certo. Como Jesus mesmo disse, nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. Uma terceira linha de pensamento defende que Daniel recebeu ampla revelação, parte da qual está nas Escrituras, e parte, os detalhes mais sensíveis, foi selada. Detalhes como datas exatas, identidades específicas e o funcionamento interno da tribulação. Esse modelo ajuda a explicar as lacunas misteriosas em Daniel, porque são mencionados 1.290 dias e 1.335 dias em Daniel 12, 11, 12, sem uma explicação clara. Porque certos eventos têm precisão numérica, enquanto outros permanecem vagos. O selo, neste caso, serviria para proteger o conteúdo de interpretações prematuras ou distorcidas até que o cenário mundial estivesse maduro, espiritualmente e historicamente, para recebê-lo. Israel, Irã e o relógio proético. E agora, olhando para o mundo ao nosso redor, será que esse tempo chegou? Israel, a nação central da escatologia bíblica, voltou à sua terra em 1948. Exatamente como profetizado por Ezequiel, capítulo 36 e 37. E hoje, o maior inimigo declarado de Israel é o Irã, a antiga Pérsia, mencionada em Ezequiel 38, entre os povos que se levantarão contra Jerusalém nos últimos dias. Persas, etíopes e os de Puti com eles. Gog, da terra de Magog.
Tu virás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Ezequiel 38, 5, 16. O Irã, com sua retórica apocalíptica e apoio a grupos como Hezbollah e Hamas, se apresenta cada vez mais como uma engrenagem ativa na configuração profética. As ameaças nucleares e a instabilidade no Oriente Médio podem ser prelúdios de uma guerra profética, possivelmente o início do cumprimento dos selos de Apocalipse e das revelações seladas de Daniel. Importante lembrar, o selo não é eterno. O próprio texto afirma que ele será rompido no tempo do fim. Essa expressão aparece várias vezes em Daniel. Em Daniel 8:17, o anjo Gabriel afirma que a visão é para o tempo do fim. Em Daniel 11:35 e 40, o tempo do fim está associado a guerras, perseguições e purificação dos santos. E em Daniel 12:4, ele marca o tempo em que o conhecimento se multiplicará, algo que claramente estamos presenciando em nossa era digital e globalizada. As três principais hipóteses sobre o livro selado de Daniel, seja ele totalmente oculto, parcialmente revelado ou espiritualmente armazenado, todas convergem num ponto: o tempo do fim trará clareza. Os sábios entenderão. Daniel 12:10. E os sinais ao nosso redor, do retorno de Israel, a tensão com o Irã, a multiplicação do conhecimento, indicam que esse tempo pode estar se cumprindo agora. Portanto, mais do que curiosidade, essa revelação nos chama à vigilância espiritual. A profecia selada não é o fim, é o prólogo da consumação. Quando o selo for rompido, o juízo virá, e os sábios compreenderão. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Não estamos apenas diante de teorias, estamos diante de um mover profético real. O livro selado está prestes a se abrir. E você está sendo chamado a discernir, vigiar e se preparar. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse 1:3. A Bíblia descreve o tempo do fim não apenas como uma era de caos e desordem global, mas como um tempo de convergência profética, um momento em que vários sinais, antes dispersos e isolados, começam a se alinhar em um grande cenário escatológico. Em Daniel 12, encontramos pilares proféticos que descrevem esse tempo com uma clareza surpreendente. Vamos examinar 5 características desse período final e entender como elas se conectam com os acontecimentos atuais, especialmente com o conflito crescente entre Israel e o Irã, 2 atores centrais na profecia bíblica. 1. O aumento do conhecimento. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. Esse versículo tem sido interpretado de 2 formas. Aumento do conhecimento geral. Vivemos na era da informação. O que antes levava séculos para ser descoberto, agora é revelado em segundos. Inteligência artificial, internet, genética, armamentos nucleares. O avanço tecnológico e científico não tem precedentes. Isso é profético. Aumento do conhecimento profético. A compreensão das Escrituras, especialmente das profecias, também está se multiplicando. O selo de Daniel começa a se romper conforme o tempo se aproxima. E os sábios, mencionados em Daniel 12:10, começam a entender o que antes era obscuro. É o Espírito Santo abrindo os olhos dos que buscam discernimento. Os sábios entenderão. Daniel 12:10. 2. A purificação dos justos. Muitos serão purificados, e embranquecidos e provados. Daniel 12:10. O tempo do fim não será apenas um tempo de juízo, será também um tempo de santificação intensa. A igreja passará por um processo de refinamento, especialmente o remanescente fiel que se mantém firme diante da crescente apostasia. Essa purificação se conecta com textos como: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula,
mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Esse preparo espiritual está em harmonia com a visão pré-tribulacionista, que vê a igreja sendo preparada antes da manifestação plena do juízo divino. Os crentes fiéis serão preservados da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1:10, e arrebatados antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 4:16-17. 3. A apostasia e a impiedade procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Daniel 12:10. Enquanto os justos se purificam, os ímpios se aprofundam na rebeldia. Eles não compreenderão os sinais, e mais do que isso, rejeitarão qualquer tentativa de alerta. Isso já é visível. O mundo se torna cada vez mais hostil à verdade bíblica. A moralidade está em colapso. A perversão é celebrada, e a perseguição contra os que amam a palavra aumenta. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. A apostasia é um dos mais claros sinais de que estamos na última hora. 4. A ressurreição e o juízo final. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Daniel 12 contém uma das mais explícitas declarações sobre a ressurreição no Antigo Testamento. A profecia revela que o tempo do fim culmina em um divisor eterno, vida ou condenação. Essa realidade aponta diretamente para o juízo final, conforme confirmado por Jesus em João 5:28-29 e detalhado em Apocalipse 20:11-15. A eternidade será a consequência inadiável das escolhas feitas hoje. 5. Sinais geopolíticos e espirituais. Daniel 12, embora sem datas exatas, menciona reis, alianças, traições e guerras que marcam o tempo do fim. Essas figuras proféticas encontram eco na realidade atual. O cenário global hoje, com alianças instáveis, guerras contínuas e ameaças nucleares, se aproxima perigosamente da descrição profética. O Irã, antiga Pérsia, mencionado em Ezequiel 38, se torna um foco de atenção. Junto à Rússia e outras nações, ele é parte de uma coalizão que marchará contra Israel nos últimos dias. Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles. Gog, da terra de Magog. Subirás contra o meu povo Israel. Mas Ezequiel 38:5-16. A hostilidade aberta do Irã contra Israel, as ameaças de destruição e o financiamento de grupos terroristas apontam para um conflito escatológico iminente. Talvez o prenúncio da guerra de Gog e Magog. Essa é a pergunta que paira no ar. E há diversas visões entre os estudiosos. Alguns acreditam que o tempo do fim começou com a primeira vinda de Cristo e se intensifica até hoje. Outros entendem que ele se refere especificamente aos eventos pós-arrebatamento, nos 7 anos finais da história antes do reino milenar. Nosso entendimento é que o tempo do fim é progressivo, escalonado, com marcos proféticos definidos. 1. Era da igreja, agora. 2. Arrebatamento. 3. Tribulação, 7 anos. 4. Segunda vinda de Cristo. 5. Reino milenar. Os sinais de hoje, o aumento do conhecimento, o retorno de Israel, o declínio moral global e as tensões envolvendo o Irã e outras nações hostis são contrações proféticas, evidências de que o relógio escatológico está próximo da meia-noite. Se estamos mesmo no limiar do tempo do fim, então o selo de Daniel está prestes a ser rompido. O que foi guardado por Deus, visões, revelações e detalhes do plano divino, será revelado. E os sábios, os que amam e temem ao Senhor, entenderão. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Se você está ouvindo esta mensagem, não é por acaso.
É um chamado ao despertar espiritual. É hora de se santificar, vigiar e entender os sinais. Os mistérios finais de Daniel, 1290 e 1335 dias. O relógio escatológico está avançando. Quando a profecia se aproxima de seu clímax, não haverá mais espaço para dúvidas, apenas para decisões eternas. Mas antes de prosseguirmos com este estudo profundo, queremos te lembrar que preparamos um material exclusivo para você que deseja se aprofundar no estudo da Bíblia Sagrada e nas profecias que envolvem os últimos dias. O link para acesso está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. Agora, voltemos ao que está escrito. O enigma cronológico de Daniel 12:11-12. Ao final do livro de Daniel, o profeta está visivelmente esgotado, abalado pelas visões intensas que atravessam reinos e séculos. E então surge um último mistério, um dos maiores enigmas cronológicos da Bíblia. Desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e for posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel 12 e 11:12. Duas contagens e uma certeza. Eles são extremamente significativos. Mas o que significam exatamente os 1290 e os 1335 dias? Por que há 45 dias de diferença entre essas duas marcas proféticas? O marco profético, a abominação desoladora. Daniel já havia mencionado esse evento antes. Daniel 9:27. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 11:31. Beni, e profanarão o santuário, tirarão o sacrifício diário e estabelecerão a abominação desoladora. Jesus confirma esse marco como um sinal escatológico futuro em Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Esse evento ocorrerá, segundo a interpretação mais comum entre os dispensacionalistas, na metade dos 7 anos da tribulação, ou seja, após 3 anos e meio, 1260 dias. A partir daí, começa a contagem dos 1290 dias. Hipótese 1. Os 1290 dias como transição pós-tribulacional. A primeira hipótese propõe que os 30 dias extras, além dos 1260, representam eventos que ocorrem imediatamente após a tribulação, como o juízo das nações, Mateus 25, 31, 46. A purificação do templo, caso ele tenha sido profanado e esteja reconstruído. A execução do juízo sobre o anticristo e o falso profeta, Apocalipse 19, 20. A destruição final do sistema babilônico, Apocalipse 17, 18. E a preparação logística e espiritual reino para milenar. Essa fase pós-tribulacional é um tipo de transição divina em que Cristo inicia a restauração da terra após os juízos cataclísmicos descritos nos selos, trombetas e taças. Hipótese 2. Os 1335 dias e a instalação plena do reino messiânico. O versículo 12 diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aqui a ênfase está na esperança e recompensa. A expressão bem-aventurado aponta para alguém que perseverou e que participará plenamente do reino de Cristo. Os 45 dias adicionais, além dos 1290, podem representar a estabilização espiritual e geopolítica do mundo, a organização das nações sobreviventes sob a autoridade do Messias, a restauração total de Jerusalém como capital do reino, Zacarias 14, 9 e 11. Portanto, os 1335 dias marcam o início completo e funcional do reino milenar, como predito em Apocalipse 21, hipótese 6. 3. Interpretações simbólicas e tipológicas. Embora menos aceita entre os estudiosos pré-milenistas, há quem veja os 1290 e 1335 dias como simbolismos proféticos. Alguns tentam relacioná-los a regimes opressores passados, como o de Antíoco Epifânio, 167 a.C.
que profanou o templo, um tipo do anticristo futuro, ciclos espirituais repetidos na história de Israel, fases espirituais dentro da própria vida da igreja. No entanto, essas interpretações simbólicas enfrentam dificuldades, especialmente por serem menos literais e por ignorarem a estrutura cronológica clara presente em Daniel e Apocalipse, Israel, Irã e o contexto geopolítico profético. Nenhum desses eventos ocorre no vácuo. O cenário mundial, especialmente a tensão explosiva entre Israel e Irã, carrega eco direto das profecias bíblicas. O Irã, antiga Pérsia, está profetizado em Ezequiel 38:5 como parte da coalizão que marchará contra Israel nos últimos dias. Pérsia, Cuxe e Pute estarão com eles. Subirás contra o meu povo Israel. Ezequiel 38:5-16. O atual conflito, alimentado por ameaças nucleares, armamento de grupos extremistas e o isolamento crescente de Israel entre as nações, pode estar cumprindo parte da configuração profética do tempo do fim. Essa convergência entre profecias cronológicas, Daniel 12, e eventos geopolíticos reais, sugere que os números proféticos não são apenas figuras, são marcos concretos no relógio de Deus. Conclusão: o relógio está correndo. Diante disso, uma pergunta ecoa com urgência. Já estamos vivendo os primeiros movimentos desses dias proféticos? O conhecimento se multiplica. Israel está de volta à sua terra. O templo está nos planos. A ameaça do Irã cresce. A impiedade se alastra. E os crentes fiéis estão sendo purificados. O selo de Daniel pode estar se rompendo diante dos nossos olhos. O que estava oculto está prestes a ser revelado. E quando isso acontecer, não restarão dúvidas, apenas decisões eternas. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel 12:12. Você está pronto? Selos, silêncio e a hora do fim. O mistério de Daniel e o chamado à vigilância. Apesar das diferentes hipóteses sobre os 1290 e 1335 dias apresentados no final do livro de Daniel, uma verdade permanece inegável. Deus estabeleceu esses números com um propósito específico. Ele não revela tempos e marcos proféticos aleatoriamente. E embora a compreensão total ainda esteja oculta a muitos, o princípio espiritual é profundamente claro. Há um limite para a aflição. Há um fim para a profanação. E há um marco específico para o início do reinado glorioso de Cristo. Aos que esperarem com fé, haverá bênção. Aos que discernirem os tempos virá entendimento. E aos que perseverarem até o fim, será dada a recompensa. O silêncio profético e a ordem celestial. Sela o livro. Ao final do livro de Daniel, Deus não apenas revela, mas também silencia. E isso é impressionante. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel 12:4. Essa ordem, tão inesperada, carrega um peso espiritual significativo. A revelação não foi anulada, ela foi temporariamente velada. Assim, Deus permite que o conteúdo profético permaneça como uma lâmpada encoberta, aguardando o momento em que o cenário histórico e espiritual estivesse maduro para compreendê-la. 2 Pedro 1:19. Desde Moisés até Malaquias, o Antigo Testamento foi marcado por uma cadeia ininterrupta de profetas, homens que eram a voz de Deus à nação de Israel. Eles anunciaram advertências e juízos, promessas messiânicas e visões do fim. Mas algo muda com a chegada de João Batista. Jesus declara: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16:16. Com isso, inicia-se uma nova era, a era do Evangelho. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, os apóstolos se tornam os instrumentos da revelação divina no Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo.
O ciclo se fecha com João em Patmos, ao escrever o livro do Apocalipse, a consumação da revelação profética bíblica. O cânon se fecha, mas o entendimento se abre no tempo de Deus. Com a morte do apóstolo João, a revelação normativa foi encerrada. A Bíblia está completa, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 9 e 10. Muitos estudiosos interpretam o que é perfeito como a completude da revelação bíblica e não necessariamente apenas a volta de Cristo. Portanto, novas revelações públicas ou novos livros sagrados não são mais necessários. O que precisamos agora não é mais profecia, mas discernimento espiritual para compreender o que já foi revelado. O livro de Daniel ocupa uma posição única. É parte do cânon, mas ainda em parte selado. A profecia já foi declarada, mas sua interpretação plena permanece velada até o tempo do fim. Os sábios entenderão. De Daniel 12, 10. Isso significa que o selo não é sobre falta de informação, mas sobre entendimento restrito, até que os eventos se encaixem no cenário profético mundial. Algo que já podemos estar começando a ver. Sinais escatológicos e a guerra entre Israel e Irã. E o mundo de hoje? Está ele se alinhando com esses marcos? Israel voltou à sua terra, Ezequiel 37, e se tornou novamente o centro do conflito mundial. O Irã, Pérsia, mencionado profeticamente em Ezequiel 38:5, se posiciona ativamente contra Israel, patrocinando grupos como o Hezbollah e o Hamas. As ameaças nucleares e alianças anti-israelitas podem ser apenas a sombra da grande coalizão profética liderada por Gog, Pérsia, Cuxe e Pute com eles, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem. Ezequiel 38:5-16. É neste contexto que os números misteriosos de Daniel, 1290 e 1335 dias, ganham um novo peso. Eles não são apenas códigos ocultos, mas marcos para os dias finais da história humana. O que falta ser revelado? O que exatamente foi selado por Deus? Há quem diga que as datas exatas, a identidade do anticristo, ou os detalhes minuciosos da tribulação ainda estão sob o selo. Mas à medida que nos aproximamos do fim, Deus está levantando sábios que, com temor e fidelidade, começam a entender o que antes era misterioso. Tudo aponta para isso. As palavras de Daniel, de Jesus e de João convergem. O selo que antes impedia a plena compreensão está se afrouxando diante de nossos olhos. A multiplicação do conhecimento, o retorno de Israel, a ameaça do Irã, o declínio moral global e o avanço da tecnologia de vigilância e controle mundial, Cef, Apocalipse 13, 16, 17, são contrações proféticas, anunciando que a hora se aproxima. A Bíblia está completa. Mas os seus mistérios estão sendo revelados no tempo certo aos que buscam com humildade e fé. Mas os entendidos entenderão. Daniel 12, 10. E você? Está entre os que observam, discernem e esperam? Ou entre os que rejeitam os sinais e zombam das advertências? Porque quando o selo for definitivamente rompido, não haverá mais dúvida, apenas decisões eternas. Daniel e Apocalipse. Do livro selado As Trombetas do Fim, ao examinarmos com atenção os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, somos levados a uma conexão impressionante, profunda e espiritual. Daniel vê o livro ser selado. João vê o livro ser aberto. Esses dois momentos, separados por séculos, não são apenas marcos na literatura profética. São pilares escatológicos que revelam o início e o fim de um grande plano divino. Se Daniel representa o profeta que contempla visões ainda veladas, João é o apóstolo que assiste à cortina final da história se levantar.
E no centro dessa ligação profética está um objeto glorioso e temido: o livro selado com 7 selos, o livro que ninguém pode abrir. No capítulo 5 de Apocalipse, João tem uma visão dramática. Ele vê, na mão direita daquele que está no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5:1. João compreende imediatamente a gravidade do momento. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e por isso ele chora. Mas então um dos anciãos declara: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos." Em Apocalipse 5:5. Ele detém o direito legal, espiritual e profético de abrir o livro e desencadear os juízos que culminarão com o fim da história humana e a vitória do reino de Deus. Muitos estudiosos creem que o livro com 7 selos de Apocalipse é o mesmo conteúdo que Daniel foi ordenado a selar. Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel 12:4. A linguagem paralela entre os 2 livros, selamento, tempo do fim, visões celestiais, aponta para uma conexão direta. Se em Daniel ouvimos, sela o livro, em Apocalipse ouvimos, abre os selos. Cada selo, um passo do juízo de Deus. A abertura dos selos em Apocalipse não é simbólica apenas. Ela desencadeia juízos concretos sobre a terra: guerras, fome, morte, perseguição aos santos e abalos cósmicos. É nesse ponto que a profecia de Daniel se torna visível. O que ele viu como símbolo, João vê se cumprir como realidade. Assim, os selos marcam o início da grande tribulação, um período que corresponde à última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, DN 9:27, os 7 anos finais antes do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Israel, Irã e a linha de fogo escatológica. Em Daniel, o povo de Deus, Israel, está no centro da revelação. Em Apocalipse, Israel novamente é o palco principal do drama final. O livro de Ezequiel 38:39 prediz uma guerra liderada por Gog, da terra de Magog, com aliados incluindo Pérsia, atual Irã. Pérsia, Cuxi e Put com eles, todos com escudo e capacete. Ezequiel 38:5. Nos dias atuais, o Irã tem declarado abertamente sua intenção de destruir Israel e desenvolve armas nucleares. Isso não é apenas geopolítica. É cumprimento profético. O cerco crescente contra Israel, alianças anti-israelitas e o colapso moral global não são coincidência, são os sinais do tempo do fim. Daniel viu, João registrou. Ambos os homens foram levados em espírito, ambos viram anjos e seres celestiais, ambos contemplaram cenas que ultrapassavam o entendimento humano. Daniel viu os reinos do mundo em queda e não compreendeu tudo. João viu o fim dos reinos humanos e a instauração do reino de Cristo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12:10. A palavra hebraica usada em Daniel para sábios é masquilim, os que têm discernimento espiritual, que instruem os outros e brilham como estrelas no firmamento. Fetidende 12:3. Não se trata de inteligência acadêmica, mas de temor do Senhor e fidelidade à palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. São homens e mulheres ancorados nas Escrituras, atentos aos sinais dos tempos, discernindo com os olhos da fé e prontos para instruir outros no caminho da verdade. Entre o selo e o juízo, a última oportunidade.
Vivemos o limiar de um tempo decisivo. Os selos de Daniel estão começando a se romper. Os juízos de Apocalipse estão prestes a se desencadear. O palco já está montado, Israel cercado, o Irã armado, as nações agitadas. Salmo 2. E Jesus continua sendo o único digno de abrir o livro e julgar as nações. O Senhor reina, tremam os povos. Salmos 99, 1. A conexão entre Daniel e Apocalipse não é teórica. Ela é o fio profético que liga o passado ao futuro e nos convoca ao presente. O que era mistério em Daniel é anúncio em Apocalipse. O que era sombra, agora é claridade para os sábios. O tempo do fim não é mais um conceito distante. É uma realidade emergente. E você, está discernindo os tempos? Está se preparando espiritualmente? Ou vai esperar que os selos se abram para só então perceber que já era tarde demais? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. A profecia está viva e o selo está sendo rompido. Há um grupo descrito por Daniel no capítulo 12 que não pode ser ignorado no cenário do fim. Os sábios. Eles não são necessariamente líderes famosos, teólogos renomados ou vozes midiáticas. São, acima de tudo, crentes despertos, pessoas que vivem não apenas com informação, mas com intimidade com Deus, discernimento espiritual e santidade verdadeira. São os que, como descritos em Daniel 12:3, os que forem sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Esses sábios brilham, não por luz própria, mas porque refletem a luz de Cristo, e quanto mais escura a noite, mais intenso será o seu brilho. Mas os ímpios não entenderão. O texto também traz uma advertência dura. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Daniel 12:10. Isso é mais do que ignorância. É rebelião deliberada contra a verdade. Mesmo com os sinais se cumprindo diante dos olhos, muitos rejeitarão a profecia, resistirão à palavra, zombarão da verdade. Seus corações estarão tão mergulhados no pecado e na idolatria deste mundo que não desejarão entender. Como disse Paulo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. 1 Tessalonicenses 2, 10, 11. Estamos vendo isso se desenrolar hoje. A frieza espiritual aumenta, a perseguição à fé se intensifica. A rejeição à verdade bíblica se torna sistemática, especialmente contra Israel, o relógio profético de Deus. Israel e Irã, o foco profético da atualidade. Vivemos dias perigosamente similares aos descritos nas Escrituras. O confronto crescente entre Israel e o Irã não é apenas uma crise diplomática, é um sinal escatológico. Ezequiel 38 menciona a antiga Pérsia, atual Irã, como parte da coalizão contra Israel nos dias finais. Pérsia, Cuxe e Pute com eles. Ezequiel 38, 5. E o que vemos hoje? O Irã armado ameaçando diretamente Israel. Grupos terroristas sendo apoiados por Teherã. Guerras por procuração no Líbano, Síria e Gaza. O cerco profetizado se fecha rapidamente. A profecia está se cumprindo exatamente como foi escrita. Os sábios entenderão e brilharão. Em meio a esse cenário, Deus levanta um povo, não para temer, mas para discernir, não para se esconder, mas para brilhar. Os sábios são aqueles que, segundo a palavra hebraica masquilim, têm discernimento, sabedoria espiritual e a missão de instruir outros na justiça. Eles são descritos como estrelas, firmes, constantes, resplandecentes. E no tempo do fim, eles serão vigilantes, como as virgens prudentes, Mateus 25,
fiéis como os servos bons que aguardam o retorno do Senhor, Lucas 12, 36, 37, firmes mesmo diante do caos global, Salmos 46, Daniel viu e se calou, João viu e proclamou. Nós somos chamados a discernir e escolher. Se Daniel foi instruído a selar o livro e João foi ordenado a abrir os selos, nós fomos chamados a discernir os sinais e responder com fé. A Bíblia não é um livro religioso comum. Ela é o roteiro eterno do plano de Deus para a humanidade. Ela previne, adverte, consola e direciona. A palavra profética é como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. 2 Pedro 1,19. Você já parou para pensar em quão singular é o nosso tempo? A restauração de Israel, 1948, a formação de alianças contra Jerusalém, a ascensão do Irã como ator bélico profético, o avanço da tecnologia de controle global, Apocalipse 13, a queda da moralidade mundial, a apostasia dentro da própria igreja. Nunca antes tantos sinais estiveram simultaneamente ativos. É a convergência profética que Jesus descreveu. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24, 33. O livro selado de Daniel não foi esquecido. Ele está sendo aberto diante dos olhos dos que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. E com isso não há mais desculpas. A mesma palavra que hoje salva, amanhã julgará. O Evangelho não é um enigma, é um convite ao arrependimento e à salvação. O Rei está voltando, não mais como cordeiro, mas como leão. Não mais para morrer, mas para reinar, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. O tempo do fim não é uma ameaça, é um chamado. Este vídeo não é apenas sobre profecia, é sobre urgência espiritual, é sobre tirar os olhos do caos e fixá-los na cruz. É sobre deixar de viver como se houvesse tempo, quando na verdade estamos na contagem regressiva do céu. E se hoje for o seu último capítulo? E se o selo já estiver sendo rompido? Você está pronto? Essa é a pergunta final. E ela exige mais do que uma opinião. Exige uma decisão. A profecia não foi escrita para nossa curiosidade, mas para nossa conversão. O tempo do fim não é o fim da esperança. É o início da eternidade para os que estão em Cristo. E você vai apenas assistir ao cumprimento da profecia ou vai fazer parte do povo que brilhará como estrelas no firmamento? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Comenta aqui embaixo qual dessas mais te impactou e aproveita para sugerir temas para o próximo vídeo. Te vejo lá.